noite, meu povo. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, Silvio. Deus abençoe. Deus seja louvado. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live, como de costume, segunda, quarta e sexta. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos junto aí até as 20 horas, tá bom? Hoje, fazendo o nosso encerramento dessa série sobre os dois caminhos. E eu quero começar um assunto muito forte, né, na quarta-feira, que vai falar sobre o crescimento espiritual. Vai pegar pesado, vai ser forte, querido. Você que sabe, você que já me acompanha aí, pode vir, porque você vai gostar. Nós vamos falar muito sobre a questão do crescimento espiritual, como Deus nos vê, como Deus quer nos ver, tá entendendo? Vou falar sobre isso aí. Mas hoje nós vamos encerrar, vamos trazer o encerramento aqui, né, dessa ministração sobre os dois caminhos. E hoje eu quero falar sobre o destino final de cada caminho. Eu estive falando sobre os dois caminhos durante 10 ministrações, né, tratando aí sobre o caminho que é Jesus, o caminho da impiedade, tá entendendo? Vários caminhos nós falamos, caminho do mal. Porém, hoje nós vamos falar sobre o destino final de cada caminho. Porque se você está numa estrada, com certeza você vai chegar em algum lugar. E se você estiver no caminho mal, você tem um destino para chegar. Mas se você estiver no caminho que é Cristo, você também tem um destino para chegar. E hoje nós vamos falar sobre isso, o destino final de cada caminho. Amém, Jesus? Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Para que você que está aqui pela primeira vez, fala para mim qual é a cidade, qual é o estado que você mora. Vem aqui, vem compartilhar comigo a sua cidade, porque eu quero saber aonde nós estamos chegando, tá bom, queridos? Então fala para mim. Se você já é crente, pode falar o nome da sua igreja, que eu estarei reportando aqui. Se você está desviado do caminho do Senhor, se você está parado, se você está desigrejado, nós estamos aqui também para te ajudar a te reencaminhar aí para a fé novamente, para te ajudar a voltar para a presença do Senhor, tá bom? Esse é o nosso papel aqui, em trazendo a palavra, ensinando a palavra, confrontando a sua vida, porque assim a palavra de Deus, ela é um confronto direto com as nossas vontades, com a nossa alma, porque a palavra de Deus, ela está baseada em sacrifício, e o sacrifício é o sacrifício de cruz, que Jesus morreu por nós, e ele disse que se nós quiséssemos ser os seus discípulos, nós deveríamos fazer a mesma coisa que ele fez, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então nessa noite, toma posse dessa palavra, porque com certeza Deus vai te abençoar. O ano de 2026 tem que ser um ano diferente para você, tem que ser um ano de amadurecimento espiritual, um ano de busca da presença, um ano de você se encher da glória de Deus. Está aqui agora, acabou de chegar o Israel Alves, meu discípulo. Obrigado pela sua presença, viu, Israel? Você e a Silva sempre estão aqui comigo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida do Sandro, também da Solange Santos. Todos vocês, Deus abençoe grandemente a vida de vocês por participar conosco aqui da live. Tenho certeza que vocês estão sendo muito abençoados com as ministrações que nós temos trazido aqui, tá bom? Glória a Jesus. Quem mais chegou aqui? A Tânia Regine chegou. A Sussu chegou, a Célia Rodrigues, Montserrat, Flor e Thaís Silva. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. E o Israel está dizendo, a paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Deus abençoe. É assim que ele fala na igreja, tá, pessoal? Eu estou imitando ele lá na igreja. Ele chega, a paz do Senhor, pastor Marcos. Deus abençoe, ô Israel, Deus abençoe sua vida. Ao Sandro Santo, mas esse Sandro Santo aqui é o mesmo Sandro Santo que está sempre comigo? Se for, dá um toque aí. É da Bahia esse Sandro Santo? Ou é coincidência que chegou um outro Sandro Santo aqui hoje? Glória a Deus pela sua vida, Sandro. Se você não for aquele que eu estou falando, lá da Bahia, Deus abençoe. A Montserrat Flores está dizendo, ora pela minha vida. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Montserrat Flores, pedimos a tua bênção, a tua intervenção, a tua ajuda, o teu cuidado. Não sabemos quais são as crises, as lutas, as dificuldades que a sua filha está enfrentando, mas cremos que o Senhor é o Deus que abre portas, o Deus que faz milagres, o Deus que transforma vidas, o Deus que cura, que liberta, que renova e que transforma. Então eu oro por ela agora e declaro sobre ela a bênção e a vitória dos céus, em nome de Jesus. Amém, Montserrat? Deus abençoe sua vida. Nalvinha acabou de chegar, Maria, Kessiane Silva, Laurência França, Geralda Faria, Claudinei Medei, Isadoc Miranda, cliente Samsung,
acabou de chegar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jusilé Oliveira Maciel, vai lá se inscrever, você que não é inscrito ainda, querido. Vamos ajudar a gente aí a explodir aí nessa numeração para alcançar muitas vidas. Monserrat está dizendo que compartilhou o vídeo da live. Ô Monserrat, Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito, se inscreve lá, tá bom? Deus abençoe, preciso de vocês aí para me ajudar. A Geraldinha 2286, Aparecido, deve ser Aparecido Apóstolo, Claudemir, deve ser assim o apóstolo, deve ser AP, né? Então não dá para saber o que é, mas deve ser apóstolo. Deus abençoe, apóstolo, Claudemir. Mara, que mais aqui? Que mais? Estélio Moreira, Deus abençoe. Isadoc Miranda, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. For Yang Yang, está dizendo prazer, Deus abençoe. For Yang Yang, que mais? Glória a Deus. Luar, acabou de chegar. Nelson Aranha, que bênção, pessoal. Elias Almeida, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. Eu quero saber. Amém, Jesus? Tenho certeza que todos querem saber. E a plataforma também quer saber. E o algoritmo também quer saber. E fazendo isso, você vai ajudar a gente a ir mais longe, tá bom? Roseli, seja bem-vindo, Deus abençoe. Antônio Assis, Isadoc Miranda, Jusileia Oliveira Maciel, B10, futebol, que mais? Elias Almeida está dizendo, eu sou de Indaiatuba, São Paulo. Então você é nosso vizinho aqui de cidade. Eu já fui em Indaiatuba várias vezes. Glória a Deus, até trabalhei em Indaiatuba. Quando eu tinha 18 anos, trabalhei lá na Gessilever de Indaiatuba. Trabalhei na Gessilever de Indaiatuba. Então conheço mais ou menos Indaiatuba. Cleide Miranda, preciso de oração para o meu casamento. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Cleide Miranda. Clamamos ao Senhor pela vida dela, pela vida do seu casamento, do seu esposo. Traga paz sobre essa casa, repreende todo o mal. Traga, ó Deus, libertação e vitória. Eu profetizo sobre este lar a paz, a graça, o entendimento, a harmonia dos céus. Ó Deus, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre essa família. Em nome de Jesus, todo mal seja repreendido, toda obra das trevas destruído, toda obra de bruxaria queimada, em nome de Jesus. E que esse casal venha viver os melhores dias na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Cleide. Glória a Jesus. Josiane Miranda, ore pela minha vida. Pai, nós oramos nesse momento pela Josiane Miranda e clamamos a bênção do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, derrame sobre ela a libertação, a vitória nesta noite, a graça, a unção, o poder. Ó Deus, repreende todo o mal e traga sobre a vida da tua filha a vitória. Ajuda ela a perdoar, ajuda ela a amar e a vencer, meu Pai, todos os traumas que muitas vezes têm atrapalhado a caminhada dela. Em nome de Jesus, nós estamos profetizando e declarando libertação e vitória sobre a vida da tua filha nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Josiane, Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Pamela Rocha, Deus abençoe, sejam bem-vindos e bem-vindas. E que o Senhor possa falar ao seu coração de uma forma poderosa. Querido, nós temos 10 minutos aqui para fazer essas apresentações. Então eu quero saber se você, aonde você mora. Faça igual o Elias Almeida. Ele está dizendo, moro perto da Unilever. Hoje é Unilever, né? Na época que eu trabalhei lá era... Como é que era? Unilever? Como é que era o nome lá, meu Deus do céu? É Unilever mesmo, né? É Unilever. Onde fabricava sabão em pó, Omo. Eu trabalhei na parte de manutenção. A gente ajudava a arrumar as caldeiras, os encanamentos, as linhas de montagem na época. Trabalhei para uma empresa, na verdade não era direto da Unilever, mas era para uma empresa que prestava serviço. Mas eu conheço aí. Eu lembro que a gente passava com um ônibus onde tinha um lugar que vendia milho verde, milho cozido, bolo de milho, suco de milho. Era uma loja que tinha na beira da estrada. E o ônibus parado. Eu tinha 18 anos na época, então faz muito tempo, tá? Era Gessilever na época, não era nem Unilever, era Gessilever, eu lembro até hoje. Gessilever era o nome da empresa que a gente trabalhava. Mas amém, Elias, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Mais alguém? Gildenira, estou 20 anos travada das pernas e coluna, perdi os movimentos e não tenho abertura. Vamos orar? Gildenira, Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Gildenira, que está travada com os problemas aí nas suas pernas, que não conseguem se mover, não conseguem andar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando por ela agora, estamos declarando a cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. Todo mal nós estamos repreendendo agora,
toda obra do mal, toda obra de bruxaria, toda obra das trevas, todo problema que está ligado com o físico, com o biológico, nós estamos quebrando agora em nome do Senhor e nós estamos profetizando cura sobre a vida da tua filha nesse momento. Nós estamos declarando uma unção agora de cura sobre ela, em nome de Jesus, e a tua filha vai voltar a andar e o teu nome vai ser glorificado na vida dela. Eu profetizo e declaro milagre em nome de Jesus. Amém, Judenira, Deus abençoe. Glória a Deus. Jaqueline Uri, livramento, saúde, libertação, oração por mim. Preciso de uma casa para sair do aluguel. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Gil. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre os sonhos do projeto da tua filha. Ela tem um desejo de conquistar uma casa e o Senhor é o Deus que prospera, o Senhor é o Deus que abre as janelas dos céus, que abre as portas, meu Pai, até mesmo no lugar que não tem porta, o Senhor cria uma porta de acesso, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Então nós oramos pela vida da Gil e declaramos sobre ela a prosperidade, o milagre e a vitória em nome de Jesus. Amém, Gil? Deus abençoe. Glória a Deus. Genilson, né? É Genilson. Glória a Deus. Maria Neide pede. Deus abençoe, Maria Neide. Bailarina, Deus abençoe. Eu também sou cristão, 35 anos da Igreja Batista de Indaiatuba. Olha isso. Maravilha, ô Elias. Deus abençoe sua vida, viu? Bênção de Deus. 35 anos, né? Praticamente quase o mesmo tempo que eu. Que eu aceitei a Jesus com 19 anos, eu tô com 58 hoje. Às vezes a gente até perde a contagem, né? Acho que é 30 nem vou aventurar a falar aqui para não errar. Tem que fazer o cálculo. A Silvia Brito está dizendo, sou batista também. Deus abençoe, Silvia. Glória a Deus. Reinaldo Menezes, Deus abençoe. Temos bastante batistas aqui, ó. Silvia Brito acabou de chegar, Deus abençoe, Silvia, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Sou 35 anos, da Igreja Batista de Indaiatuba. Glória a Jesus. Genilson, oração por mim, preciso muito de oração por uma dor no pé. Eu sou de São Paulo. Genilson, já orei para você já, né? Já orei, acabei de orar agora mesmo. Maria do Socorro, Deus abençoe. O Genilson está dizendo que é de São Paulo. Deus abençoe. Não, acho que eu orei. É para isso mesmo, Gil, né? Falei Gil, é Genilson. Amém, Deus abençoe, Genilson. Já acabei de orar para você. Everton Max, como é que é? Eu sou da Ágape, da Batista Ágape. Olha, hoje só tem Batista aqui hoje na nossa live. Tem dia que só tem assembleiano aqui, hoje só tem Batista. Mas sejam bem-vindos, irmão. Deus abençoe vocês, tá? Nós fazemos parte também da Visão Celular. Estamos debaixo da cobertura de uma igreja batista. A Batista aqui é que nos dá cobertura aqui em Campinas, tá bom? Glória a Deus. O meu apóstolo, ele mora lá na Bahia e ele é da Batista lá da Bahia e dá cobertura para nós aqui. Eu tô cheio de Batista aqui. O apóstolo Albano, o apóstolo Solé, todo o pessoal da Batista. Todos amigos da gente, então trabalhamos juntos aqui, tá bom? Deus abençoe, viu? Elias, quando eu vim pra cá, vem tomar um café, seja bem-vindo. Com certeza, Elias. Você atrás mesmo, eu fui aí em Indaiatuba, nós fomos comprar um teclado aí pra igreja. Fomos aí esse tempo atrás, faz o quê? Acho que alguns meses aí. Não vou falar também a data que eu não lembro mais. Fomos aí em Indaiatuba. Mas Deus abençoe, fiquei feliz de te conhecer, viu, Elias? Deus abençoe sua vida. Santiago, Deus abençoe. Júlia Peixoto. Queridos, vamos então encerrar o tempo de apresentação e vamos entrar aqui na palavra. Queridos, eu quero fazer um alerta para você já, tá? Presta bem atenção. A partir de quarta-feira, nós vamos começar uma série sobre crescimento espiritual. Presta bem atenção. É forte o negócio, tá? O negócio é forte. Eu acredito que vai ajudar muita gente essa ministração. Nós vamos tratar com a alma, tá? Eu creio assim que um dos grandes problemas da igreja, um dos grandes entraves do crescimento da igreja hoje está ligado à alma. Muitas vezes a alma das pessoas não estão permitindo gerar esse crescimento que Deus quer gerar. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para participar conosco, tá bom? Na quarta e sexta-feira que vamos começar outra série. E hoje eu quero encerrar essa série sobre os dois caminhos e vamos falar sobre o destino final de cada caminho. O Genilson está pedindo oração pela mãe, a Gildenira está pedindo oração. Como é que é? Você ora por minha mãe, Gildenira? Não, eu já orei pela Gildenira. Aqui em cima, não orei? Ou é outra? Será que é outra pessoa? Mas vamos orar então. Pai, nós oramos nesse momento pela mãe, ó Deus querido, do Genilson, a Gildenira. Clamamos
pedindo a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, que o Senhor possa entrar com providência na vida da tua filha. Nós não sabemos quais são as dificuldades, luta que ela está passando, mas cremos que o Senhor é o Deus de mãos estendidas, de mãos poderosas, que ao tocar numa pessoa, meu Pai, ela passa a ser curada, passa a ser livre a partir dali. Então nós oramos e pedimos a libertação, a cura, o milagre, a vitória sobre a vida da tua filha nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Gildenira. Deus abençoe Genilson, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Glória a Deus. A Silvia está dizendo seu amigo. Amém. Vamos lá então, gente. Glória a Deus. Vamos entrar então, amada administração, hoje, o destino final de cada caminho. E o texto, para nós iniciarmos, é Mateus 7, 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então olha só, todo caminho leva a um destino, todo, tá ok? Nenhuma escolha é neutra. Todas as vezes que nós escolhemos algo, vamos ter que desembocar em algum destino. É a mesma coisa da sementeira. Tudo que você semear, a Bíblia diz, colherá. Então, não tem como você plantar, por exemplo, milho e colher abacaxi. Você vai ter que, se você plantar milho, você vai colher milho. Essa é a lógica. Não tem como mudar essa regra. Tá, ok? Isso não está apenas no campo, tá? Das sementeiras, de alimentos, tá? Isso também está ligado à questão espiritual e emocional. Tá entendendo? Tudo que você fizer é uma sementeira. Tudo que você fizer é uma sementeira. As palavras são uma sementeira. Tudo que você fala é uma semente. Tudo que você faz é uma semente. Então, tudo que você faz e fala são sementeiras que você está produzindo, que você vai colher. Então, não há neutralidade. Não há neutralidade nesse mundo. Tudo que você decide fazer, você vai ter uma consequência daquilo que você faz. Ok? Então, é isso que nós precisamos entender quando nós falamos de dois caminhos. Se você serve a Cristo, o caminho, o final do caminho é a vida eterna. Se você segue o mal, o final do caminho é a condenação eterna. O lago de fogo, por exemplo. Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então, não importa se o caminho parece ser direito. Não importa se o que você está fazendo tem a aprovação até mesmo das pessoas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no passado, muitas coisas que hoje são aprovadas eram condenadas pela própria sociedade. E hoje a sociedade estão validando essas coisas como coisas certas e corretas. Porém, a Bíblia não muda com a sociedade. A Bíblia continua sendo a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda com as tradições. Jesus não muda com a maneira das pessoas pensarem. Hoje as pessoas pensam de um jeito, amanhã elas pensam de outro. Hoje elas gostam de umas coisas, amanhã elas gostam de outras. Tá entendendo? Os conceitos mudam, as pessoas mudam, tá? A história muda, o dia a dia muda, mas a palavra de Deus continua a mesma. O fim revela a verdade do caminho. Provérbios 16, 25 diz: há caminho para a direita ao homem, mas o seu fim são caminho de morte. Então, muitas pessoas que hoje estão vivendo em caminhos que se parecem direito, vai ter um fim esse caminho. E quando ele chegar lá no fim, ele vai se decepcionar e frustrar, porque ele vai abrir a boca e dizer: nossa, eu não imaginava que seria assim. Eu não imaginava que aconteceria isso. Porque no início parecia direito. No início parecia tudo correto. Mas não é. Por quê? Porque está fora do princípio. Eu não tenho que andar num caminho que parece, eu tenho que andar num caminho que é. Jesus é o caminho. Por isso que eu preciso aceitar a Jesus. Por isso que eu preciso me converter a Cristo. Por isso que eu preciso andar com Ele. Porque com Cristo não há frustração no final. Com Cristo não há decepção no final. Com Cristo não há medo. Tá entendendo? Por quê? Porque Ele é o caminho. Ele não parece ser o caminho. Ele é o caminho. Ok? Tem um monte de pessoas aí servindo crenças que parecem ser direito. Mas não é. Não são. Por que não são? Porque o centro não é Cristo. E se Cristo não é o centro, Ele não é responsável pelo final da vida daquele caminho. Jesus só é responsável pelo final do caminho que Ele diz que é. Por isso que eu preciso servir a Cristo. Amém? O destino do caminho largo. O caminho que a maioria das pessoas estão indo. Por quê? É confortável, é agradável,
é um caminho que você dá mais vazão para a tua alma do que por aquilo que a Bíblia declara. Hoje está assim, hoje. É mais fácil você ser guiado pelos desejos da sua alma, da sua carne, do que ser guiado pelo princípio e a palavra de Deus. Por isso que é o caminho largo. O caminho largo é aquele caminho que um diz assim, não, mas eu quero ser assim. Mas eu quero viver assim. Mas eu penso que tem que ser desse jeito. Só assim que as pessoas falam. Hoje está um absurdo nessa questão, porque se a pessoa chegar para você e dizer que ela é um cavalo, você tem que ver ela como um cavalo. Só que ela não vai comer capim, né, igual um cavalo. Mas ela diz, não, eu sou um cavalo. E pronto, acabou. Você tem que aceitar ela assim. Então, para você ver que o caminho do homem é um caminho estranho, esquisito. Por quê? Porque as pessoas mudam o tempo todo. Elas não têm firmeza naquilo que elas são, naquilo que elas de fato vivem. Entendeu? Elas ficam para lá e para cá. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Tá entendendo? Esse é o caminho largo. Mateus 7,13 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, qual é o destino do caminho largo? A perdição. A perdição no que se refere a não estar mais com Deus. A não ter nunca mais a chance de voltar para Deus. Porque hoje, enquanto a vida, enquanto você está aqui, você tem esperança, você tem chance de voltar para Deus. Mas o dia que o caminho sinalizar que acabou, que chegou o fim da estrada, aí não vai ter mais como você escolher. A escolha tem que ser agora. A escolha tem que ser enquanto você está vivo. Porque você é que tem que escolher. Eu disse lá no início, se o cara quer servir a Satã, não tem problema. Não é questão de ser intolerante religioso quando você fala isso. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de escolher quem ele quer servir. Tá entendendo? Porém, a pessoa tem que ter ciência do final desse caminho que ela está indo. E ainda que as pessoas começam a glamorizar o inferno, dizendo que não, que lá não vai ser o que a Bíblia diz que é, tá entendendo? Você vai esperar para conferir lá naquele dia? Quando você não vai ter como mais recusar o final da sua estrada? Então, nessa noite, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse caminho largo está absorvendo muitas vezes, muita gente, e às vezes até mesmo pessoas que se dizem ser cristãs, tá? Um caminho sem arrependimento, Romanos 2,5, esse é o caminho largo. Mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesouras iras para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Então o caminho largo faz com que as pessoas não se arrependam do seu mal, tá entendendo? Mas viva uma dureza de coração. Não consegue pedir perdão, não consegue reconhecer suas faltas, suas falhas, seus pecados. Cristãos que estão servindo a Deus, dizendo que está servindo a Deus, mas estão num caminho largo, quando não aceitam que precisam perdoar. Tem que perdoar. Deus, ele é tão inteligente que ele deixa claro para mim e para você que você só vai ser perdoado se você perdoar. Porque é a carta na manga que Deus tem para fazer com que você seja obrigado, não por ele no sentido dele te obrigar, mas se você quer bênção, você tem que abençoar. Se você quer ser perdoado, então você tem que perdoar. Tá entendendo? É a grande sacada da sementeira, é o que você semeia, é o que você colhe. Por isso que quem tem dureza de coração, quem não perdoa, querido, pode ter o título cristão, você pode ser o arcebispo, o bispo, pode ser quem for. Se você não cumprir isso que a Bíblia está dizendo, você continua no caminho largo. Aparentemente você está no caminho de Deus. Aparentemente todos te olham e te veem como um homem de Deus. Mas no dia do juízo, no dia que você chegar e receber a carta de entrada, tá entendendo? Você vai ver que você não estava no caminho de Deus, estava no caminho largo. Porque o caminho largo é que as pessoas vivem assim. Elas não obedecem ao evangelho, elas obedecem a si mesmas. Elas obedecem a sua mentalidade, elas obedecem o fluxo, aquilo que o mundo está dizendo, aquilo que o mundo diz, não o que a palavra de Deus diz. Então, nessa noite, entenda isso, cada caminho vai ter um destino. Cada caminho vai te levar para um destino. Não se engane. Amém?
A perdição, ela não foi criada para o homem. Quando nós falamos de inferno, quando nós falamos de lago de fogo, porque inferno é uma coisa, lago de fogo é outra. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que é uma diferença, tá? Entenda bem, inferno e lago de fogo são coisas diferentes, são coisas distintas. O lago de fogo vai ser onde as pessoas passarão a eternidade. O inferno é para onde as pessoas vão agora quando elas morrem. Tá entendendo? Elas ficam presas hoje no inferno, mas no dia do julgamento final elas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, aonde o verme não morre e o fogo nunca apaga. Por isso que nós precisamos ter noção do que a Bíblia ensina, para quê? Para que a gente realmente viva aquilo que a palavra de Deus exige de nós. Então nunca foi da vontade de Deus que os homens fossem lançados no inferno. Nunca foi da vontade de Deus que os homens fossem lançados nas trevas exteriores. Nunca foi da vontade de Deus. Olha o que Deus diz em Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus está dizendo, eu não quero que o ímpio morra. Eu quero que o ímpio se converta e viva. Eu quero que o ímpio receba vida eterna. É isso que Deus quer. Mas para isso, ele precisa sair do caminho da impiedade, porque o que dá o título para ele, o que dá esse nome para ele de ímpio, é o fato dele estar caminhando no caminho da impiedade. Então tem que sair desse caminho, tem que fazer a conversão. O que é a conversão? Você está indo contra Deus, você precisa virar e voltar para Deus. Você tem que chegar na rotatória e fazer a rotatória e voltar para Deus. É isso que significa, tá entendendo? E quando nós fazemos essa conversão, que nós voltamos para Deus, que nós entramos na rota certa, no caminho que é Jesus, no caminho do justo, aí o que acontece? Aí você se livra do final desse caminho, que é a condenação eterna. A perdição é consequência da rejeição. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então vamos lá, olha, tenta entender esse versículo aqui. Qual é a condenação do homem? A condenação é que quando a luz veio ao mundo, o homem, ao invés de aceitar a luz, que é Jesus, ele simplesmente rejeitou a luz e ele amou as trevas. Por que ele amou as trevas? O versículo diz, porque as suas obras eram más. O homem vai vivendo errado, ele prefere viver nas trevas. Para quê? Para que as suas obras não sejam manifestas. Para que o que ele faz seja escondido. Para que ninguém saiba do que ele faz. Mas, porém, a Bíblia diz que tudo que é feito na escuridão será trazido à luz. Então vai chegar um dia em que todas as obras que foram feitas escondidas, elas vão ser reveladas. A palavra do Senhor diz que aquilo que é feito debaixo do alqueire, debaixo da cama, será lançado aos telhados. Então nessa noite, toma posse disso. A Bíblia diz que Davi foi lá e traiu com a Batseba escondido. Aí a Bíblia diz que Absalão pegou a esposa dele e foi para cima da laje. E fez sexo com todas as esposas dele, concubina, para todo mundo ver em cima da laje. É assim que Deus faz. É assim que Deus permite, se nós estamos no caminho errado. Por isso, nesta noite, tome posse, querido. Deus tem bênção para a sua vida. Cuidado com o caminho que você está andando. O destino do caminho estreito. Nós vimos aí o destino do caminho largo, do caminho espaçoso, que é a condenação, que é o lago de fogo, que é o inferno. Mas nós também vamos ver aqui o destino do caminho estreito, Mateus 7,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho estreito, ele tem uma promessa eterna. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o caminho estreito tem já de cara, tá? Uma promessa de ir ao Pai, de estar com o Pai, de ver o Pai, de estar a vida eterna com o Pai. Então, nessa noite, tome posse, porque, amado, talvez as pessoas não entendam o que eu estou falando hoje,
Porque nós estamos aqui hoje e temos ainda o direito de escolha. Mas vai chegar um dia em que esse direito não existirá mais. Quando o homem passar desse lado para o outro, para outra vida, não tem mais escolha. Você não vai poder escolher mais. Se você estava com Jesus, você vai para a glória eterna. Porque você já escolheu isso aqui. Agora, se você for para o inferno, se você estiver no caminho das trevas, você vai para o inferno, não tem como você escolher se você vai poder sair. Amém? A Nana está dizendo como se chama. Meu nome é Marcos. Deus abençoe sua vida, Nana. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Tá bom? Então, nessa noite, busque ao Senhor Jesus. Procure estar no caminho justo, no caminho santo, no caminho que o imundo não passará por ele, diz a Bíblia. Porque esse é o caminho que vai te conduzir à vida eterna. Tá? Então, o que o caminho apertado, estreito, vai ter lá no final? A vida eterna com Deus. Haverá recompensa também para aqueles que perseverarem até o fim. Jesus diz em Mateus 25:34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então há um reino de Deus que já está hoje no meio de vós, como diz Jesus, e você sente esse reino quando você é guiado por Jesus, porque você tem paz que excede todo entendimento. Você tem liberdade de escolha, tá entendendo? Você pode dizer não para o mal, coisa que o ímpio não pode. Você pode, quem está em Cristo pode dizer eu faço ou eu não faço. O cristão tem esse poder, dado por Cristo, pela palavra e pela libertação que ele nos deu. Então tudo isso nós alcançamos estando no caminho da verdade, seguindo a Jesus. Por isso que nessa noite, venha para Jesus, venha para Cristo, porque o Senhor tem algo novo para você, tá? Então vinde bendito meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é o que nós vamos receber por nós estarmos em Cristo. Em Cristo também a Bíblia diz que é um lugar preparado para nós. Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus por sua palavra de salvação. Marcos Guedes, Deus abençoe. O Joel Moreira está falando aqui uma besteira aqui, mas eu louvo a Deus pela sua vida, Joel, que Deus te encontre, que Deus se revele para você e mostre a grandeza e a glória dele como um dia ele fez para mim. E te tire desse mundo de engano que você está. Tá bom? Um lugar preparado por Cristo. João 14:2-3 diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Então, Jesus dá uma promessa aqui, dizendo que se você segui-lo, você vai morar nas mansões celestiais. Até tinha um louvor antigo que nós cantávamos muito tempo atrás, um corinho, que dizia, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. E é isso que vai acontecer. Na Nova Jerusalém, por exemplo, que a Bíblia diz que vai vir e vai estar sobre a Jerusalém antiga, e ela vai ser o governo do mundo no período milenar de Cristo, onde a igreja vai governar 1000 anos com Cristo. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, tá entendendo? Os muros são de jaspe, as portas são de pérolas. Então é algo assim extraordinário, a herança que Deus tem para aqueles que andam na sua presença. Hoje nós temos a paz, hoje nós temos a alegria, hoje nós temos o direito de escolher se vamos pecar ou não, se vamos ir para cá ou para lá, se vamos fazer isso ou fazer aquilo. Nós temos esse poder, o ímpio não tem. O pecador sem Jesus, ele é obrigado a pecar. Ele vive pecando sobre pecado e não sabe dizer não para o pecado. O cristão não. O cristão, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, pelo poder de Cristo, ele pode dizer não para o pecado. E ele tem que fazer o uso desse instrumento, porque isso é que gera nele o comprometimento com o céu, com o reino, e também faz com que ele se torne uma pessoa santa para Deus, pronto para ser usado por Deus a qualquer momento. Então, só o cristão tem isso. Só o cristão pode isso. O ímpio não pode, porque o ímpio é escravo do pecado, enquanto nós somos servos de Cristo. Amém, Jesus? Será que vocês entenderam? Será que você pode dar um glória aí? Porque você não é qualquer um. O destino do teu caminho não é para qualquer lugar. Nós temos endereço certo, nós vamos morar nas mansões celestiais com Cristo. Ele diz, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei, levarei-vos para mim mesmo, para que onde estiver estejais também. Esse é o nosso destino, tá? Em contrapartida, os que estão no caminho das trevas, eles vão de cara, quando morrerem, para o inferno.
E depois não será ainda o juízo. Depois do juízo eterno, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Por isso que nessa noite, se você é um cristão, você tem que dar glória. Se você é um cristão, você tem que louvar o Senhor todos os dias, levantar todo dia dizendo: Pai, obrigado, porque o Senhor me escolheu. A Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então você não é qualquer um, você é um escolhido da parte de Deus para frutificar e viver na presença dele para sempre. Amém, Jesus? O início é aqui na caminhada e o final é na glória eterna. Amém? O Jorge Madeira está dizendo: ninguém vai para o céu nem para o inferno, vai para a sepultura. Coitado desse pregador abestado. Oh, Jesus. Eu acredito na palavra, bebê. Se você não acredita, não posso fazer nada por você. Que Deus abra os teus olhos e abra o teu coração e te ajude a crer. Porque vai chegar um dia que você vai se arrepender desse posicionamento seu. Só que aí vai ser tarde. Igual o rico, quando estava lá no inferno, ele disse: Pai Abraão, manda com que Lázaro vem aqui, mole com o seu dedo a minha língua, porque eu estou aqui em grande ressecamento, em grande dor, sofrimento. E aí Abraão diz: entre nós e vós há um abismo. Quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para aí. É isso que você vai se decepcionar quando você estiver lá nas profundezas do inferno e não poder se mover e ter somente o sofrimento. Então tome posse dessa palavra hoje e salva a tua alma, salva a tua vida. Amém? Escapa-te por tua vida e não olhe nem para trás, porque o fogo vai descer. E na hora certa, se você não estiver com Jesus, você vai sofrer demais. A separação eterna de Deus. O resultado da rejeição continua. Quem está no caminho largo, quem está achando que pode pensar por si. Querido, você não pode pensar por si. Você não pode falar o que quer. Você não pode ir para onde você quer. Quem serve a Deus tem que falar o que Deus manda. Tá entendendo? Tem que ir para onde Deus manda. Tem que fazer o caminho, a rota dos céus. Eu sou servo, você é servo, nós somos servos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós deixamos o caminho largo. O caminho largo é o caminho onde pessoas igual esse que entrou agora, me afrontando, faz. Porque eles acham que são donos da verdade. Eles acreditam que eles são donos da verdade. Eu não acredito ser o dono da verdade. Eu acredito que Jesus Cristo é a verdade. Ele é a verdade. E eu creio profundamente no que ele fala. Tomei posse da minha vida. E a minha vida foi mudada desde quando eu aceitei. Quando eu tinha 18 anos. Então eu posso falar com experiência própria da minha caminhada com Cristo. Que ele é maravilhoso. Agora você que toma decisão por si só vai se frustrar e não vai ter ninguém para te defender no dia. Amém, Jesus? Jorge Medeiros: se Deus já sabe tudo, para que pedir oração para pastor? Tá? Só que aí a Bíblia deixa claro, Deus sabe de tudo, mas você precisa ser humilde e reconhecer a sua condição e pedir. A própria Bíblia deixa bem claro: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, abre-se-lhe-á, todo aquele que busca, recebe, encontra. Então você tem, a Bíblia diz que você tem que fazer, é a Bíblia, não é uma pessoa que acha, é a Bíblia que diz. O cristão, ele anda pelo que a Bíblia diz, não por aquele que ele acha. Amém, Jesus? Entendeu aí, ô Jorge Medeiros? Você precisa ler mais a Bíblia. Vai ler a Bíblia e depois a gente vai tirar algumas conclusões suas. A separação eterna de Deus. O resultado da rejeição continua. 2 Tessalonicenses 1:8-9 diz: como chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, aonde é que está a chave? A chave é você obedecer ao Evangelho. É você conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e obedecer à voz do Senhor. Não é você andar no que você acha, no que você pensa, não. É você viver o que a palavra de Deus manda. Quando você obedece o texto sagrado, vive no Evangelho, você tem uma esperança viva de que tudo que está escrito ali é para você, vai acontecer na tua vida. Agora, se você não vive o Evangelho, então você vai esperar o quê? O que o Evangelho está dizendo. Olha o que está dizendo aqui, ó. Como chama de fogo, tomando vingança. Isso em Tessalonicenses 1:8-9. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Por que Deus vai tomar vingança contra aqueles que não conhecem? Porque Deus mandou Jesus. Deus mandou o Evangelho. Tá? Nós temos aí o Cristo, o nosso Senhor Jesus, que ele é tão poderoso que o mundo gira em torno da data em que ele veio. Por isso que você precisa entender que se Jesus não fosse quem ele diz que é, ele não teria mudado a história da própria humanidade. Isso só com o nascimento dele.
Agora, a partir daí, vem todas as coisas que ele pede para você fazer. E todas as ordens que Jesus pede para você fazer, você vai ver que são tudo coisas boas, tudo coisas que engrandecem o homem, abençoa o homem, ajuda o homem. Sempre, todo o evangelho, se você pegar, você precisa estudar o evangelho. O cristão precisa conhecer a Bíblia. Porque se você conhecer a Bíblia, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer Jesus. Porque ali fala sobre ele. Então você vai ver que não tem como você errar sobre a questão das ordenanças, dos mandamentos do Senhor. Não tem como errar. Por isso que a Bíblia diz, ó, Deus vai chamar vingança, vai tomar vingança contra aqueles que não conhecem. Por quê? Porque a pessoa, Deus mandou a luz, mandou Jesus, Deus mandou a Bíblia, e a pessoa não quer. O que vai sobrar para ela? Vingança. E Deus vai vir com muita fúria nesse dia. Não haverá sentimento divino, não. Vai vir juízo e fogo, de fato. E essas pessoas que deixaram de tomar posse daquilo que Deus deu, Deus ofertou naquela cruz, elas vão sofrer amargamente. Que você não seja essa pessoa, ok? Então siga Cristo, fica firme com o Senhor, peça perdão dos seus pecados, ame as pessoas, mesmo que elas não mereçam o seu amor. Nós também não merecíamos o amor de Deus. Eu também não mereci o amor de Jesus, mas ele morreu por mim naquela cruz. Então ame as pessoas. Deus manda para que nós amemos as pessoas, porque o nosso amor por elas vai mostrar o amor de Deus por nós, tá bom? Então faça isso. Então no caminho largo vai ter um destino trágico e eterno. Apocalipse 20:15 diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Presta bem atenção, querido. Já até expliquei uma certa feita sobre essa questão do nome escrito no livro da vida. Há muita discussão acerca desse nome. Eu lembro que na época, quando a gente era bem mais novo na fé, eu fui assim participar de muitas igrejas, pregar, participar de cultos com vários irmãos. A gente sempre foi muito assim de ter comunhão com vários irmãos, com várias igrejas. Graças a Deus, eu entendo que todas as igrejas, elas pertencem ao Senhor, mesmo quando algumas pessoas falham, alguns líderes falham, né? A igreja em si não tem culpa de uma falha de um líder, mas a gente sempre esteve muito junto, nós sempre trabalhamos muito junto com as igrejas, graças a Deus, e tenho certeza que será até o fim assim, porque Deus nos chamou para isso, tá bom? Então presta bem atenção. Quando nós falamos de um nome escrito no livro da vida, eu lembro que no passado as pessoas faziam oração assim, quando alguém aceitava Jesus, e dizia assim, pai, escreva o nome do fulano no livro da vida. E a gente aprendeu a fazer esse tipo de oração, e praticamente quase todo mundo cristão que vai levar alguém para Cristo, quando ela faz oração, ela fala isso, fala, Deus, escreve o nome do fulano no livro da vida. A ideia que dá é que parece que existe um livro, e Deus agora vai escrever o meu nome lá naquele livro. Só que se amanhã ou depois eu peco, ou eu deixo o caminho do Senhor, eu saio da igreja, né? Que a gente entende que seguir a Cristo é você estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Tá? Então, a pessoa deixou de ir para a igreja, aí alguém pensa assim, então foi lá e riscou o nome, então. Né? Foi lá e riscou o nome da pessoa. Aí quando a pessoa lá, amanhã depois, ela sente vontade de voltar, ela volta, aí de novo escreve de novo. Não tem lógica isso, querido. Biblicamente falando, não tem lógica. Vamos partir do princípio que a Bíblia ensina. O que a Bíblia deixa claro para nós, que a Bíblia deixa claro, isso a Bíblia deixa bem claro, tá? É só você ler bastante a Bíblia que você vai ter essa visão. Que todas as pessoas que nascem já estão com seus nomes no livro da vida. Todas as pessoas, tá bom? Todas as pessoas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque não existe nenhum texto na Bíblia que diz que Deus vai escrever o seu nome no livro. Mas existe texto na Bíblia que diz que Deus vai riscar o seu nome do livro. Entendeu? Então, se você ver aqui, ó, Apocalipse 20:15 diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o nome da pessoa será o quê? Riscado do livro da vida. Mas todos os nomes estão lá. Então, o que você tem que fazer para esse nome continuar lá? Você precisa confirmar esse nome. Porque funciona assim, todas as pessoas que nascem, elas nascem em Deus, elas nascem de Deus, porque elas foram criadas por Deus, elas são de Deus. Por isso que Jesus diz assim, deixai vir as minhas criancinhas, não as estorvei, porque dos tais é o reino dos céus. Então, você um dia foi criancinha, um dia eu fui criança. Todos nós fomos criança um dia. Então, todos nós fomos herdeiros do reino dos céus quando criança. Quando é que nós perdemos essa herança? Quando nós decidimos andar por nós mesmos. Mas o nosso nome continua no livro. Tá entendendo? Quando é que vai ser arriscado? Quando chegar no dia da nossa morte, que nós morrermos sem aceitar a Jesus. Porque enquanto somos criança, nós já temos o direito do céu.
todas as crianças têm o direito do céu, porque elas não têm consciência do pecado. Porém, a partir do momento que a pessoa começa a ter consciência do pecado, aí ela vai ter que decidir por Jesus. Ela vai ter que ser batizada no nome de Jesus. Entenderam? É por isso que Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João, João disse, eu que deveria ir, tu vens a mim. Jesus disse, é necessário que assim seja feito para que cumpra a justiça. Jesus não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado. O batismo, na verdade, ele é uma denúncia de que nós somos pecadores e que a partir daquele momento nós vamos entregar a nossa vida para Jesus purificar nosso pecado e a gente vai caminhar no caminho de Jesus. O batismo é isso. Tá entendendo? O batismo não purifica ninguém, não limpa ninguém, não salva ninguém, mas ele no reino humano, ele vai ser um testemunho de que a partir daquele momento você morreu para o mundo e você nasceu para Deus e pediu para que Deus agora confirmasse a tua vida em Cristo, que o teu nome não fosse riscado. É isso. Tá entendendo? Então, se você está no caminho do Senhor, está vivendo para Cristo, o teu nome está escrito lá. Porém, se você está fora do caminho, você não está servindo a Cristo, o seu nome vai ser arriscado de lá. Se você quer que o teu nome seja arriscado, caminhe no caminho largo. Caminhe no caminho da impiedade. Agora, se você quer que o teu nome continue lá no livro da vida, então você precisa aceitar a Jesus. É isso. Simples assim. Que teologia mais simples de entender. Amém? Somos responsáveis pela nossa boca e pelo que falamos, a Silvia está dizendo. Pastor, meu primo falava muito mal de crente, de pastor e de igreja. Deus o levou. Tá vendo? É assim, é o juízo, porque toda plantação que a pessoa faz, uma hora vai vir uma colheita. Vai chegar o momento em que a pessoa vai colher. Por isso que nós que servimos a Cristo precisamos viver o evangelho. Não é o que você acha, não é o que eu acho, o que eu penso. O que eu penso não vai me salvar, o que você pensa não vai te salvar, o que vai salvar é o evangelho. É as boas novas de Deus, é Cristo, é o sangue que foi derramado. Por isso que nessa noite, querido, tome posse dessas verdades, caminhe no caminho do Senhor. Seja crente humilde, seja crente de um coração tratável. Deixa Deus mostrar para você os seus erros, tá entendendo? Deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus trabalhar o seu caráter. Eu vou falar agora, encerrando essa série sobre o caminho, eu vou entrar agora sobre crescimento espiritual e eu vou dizer para vocês, se preparem, queridos. Se preparem porque Deus vai bater pesado em nós. E eu gosto de apanhar de Deus, porque eu sei que quando Deus trata é pro meu bem, tá? É porque Deus quer salvar a minha alma. Quando Deus bate na gente é porque Ele quer salvar a nossa alma. Então deixa Deus tratar a sua alma. Amém, Jesus? Então olha só, Deus ele respeita a escolha do homem. Se você quiser ser satanista, você vai ser. Deus não vai te proibir de ser satanista. Se você quiser servir as crenças de matriz africana, todas elas, você pode. Você tem a sua escolha. Deus não te proíbe nada. Porém, o que nós precisamos entender é o seguinte, qual é o caminho que leva à vida eterna? A Bíblia diz que é Jesus. Então, qualquer outro caminho, por mais aparentemente bom que ele seja, não tem essa proposta. Porque não tem sangue derramado por você ali, naquele caminho de salvação. Tá entendendo? Então, só Jesus pagou o preço do nosso pecado. Então, toma posse disso nessa noite, tá bom? Deus apresenta os caminhos, Deuteronômio 30 e 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolha a vida. E quem é a vida? A vida não é apenas um ato humano. A vida é um ser, e esse ser se chama Jesus. Ele diz, eu sou a vida. Não tem como você escolher vida fora de Cristo. A verdadeira vida é Cristo. É por isso que quem tem Jesus deixa de ter apenas uma vida, passa a ter uma vida eterna. Entenderam? Porque Jesus é a vida verdadeira. Se você não ter Jesus, se você não receber Jesus, você vai ser separado de Deus, você não terá vida de Deus. Você vai ter uma eternidade sem Deus. Tá entendendo? Então, nessa noite, escolha a vida, escolha Jesus. Escolher é uma responsabilidade pessoal. Josué 24:15 diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Tem muita gente hoje que parece mal aos seus olhos servir ao Senhor. Tá entendendo? Por conta de, sabe, uma coisa maligna. A Bíblia diz que o príncipe deste século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Querido, quando eu vejo pessoas recusar o evangelho, recusar Cristo, recusar Deus, sabe, não tem explicação, é uma coisa maligna, é uma obra demoníaca. Como é que pode você rejeitar aquele que te criou? Como é que pode você rejeitar aquele que pode trazer paz e alegria para o teu coração? É o único que pode. É o único que pode trazer luz para a tua vida. É o único que pode trazer a satisfação e prazer de viver para a tua alma. E aí a pessoa rejeita. Mas é uma escolha. Deus permite essa escolha. Isso deixa claro o quanto que ele é bom. Porque eu fico pensando, se eu tivesse o poder que Deus tem, eu já mandava todo mundo dobrar o joelho e acabou. Vocês vão ter que adorar e acabou. Comigo seria assim, na paulada. Mas Deus não é homem. Deus é Deus, amável. Ele espera você mudar, ele espera você se converter, ele espera você compreender, você entender, você ser tocado, meu Deus. E aí muitas pessoas dizem, mas por que Jesus não volta logo? Por que Jesus... Querido, se Jesus voltasse agora, você está pronto para subir? Está pronto, você está pronto. Seja sincero com você mesmo, você está pronto para subir se Jesus voltasse agora? Aí a Bíblia diz, Pedro fala que muitos julgam essa promessa de Deus como tardia. Mas disse assim, não é que Deus está tardando, é que Deus é longânimo e não quer que nenhum se perca. Então, quer dizer, até o fato de Jesus estar demorando é amor de Deus para a comunidade. Que se Jesus tivesse voltado há 38 anos atrás, 39 anos, eu teria ficado. E como para Deus um dia, 1000 anos é um dia, quer dizer, para Deus a eternidade não tem validade como a terra. Então, se ele tivesse voltado há 40 anos atrás, eu teria ficado. Então, por amor a mim, Deus esticou um pouco mais a vinda de Jesus. Por amor a você que não recebeu Jesus ainda, Deus está esticando a volta de Jesus. E aí alguns fazem chacota com essa condição, dizendo, tá vendo? Estão falando que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta, não sei quantos anos, não sei o quê. É por amor a você que Jesus não voltou ainda. Você entendeu? Mas a escolha continua sendo sua. Você que escolhe para onde você vai, qual é o caminho que você vai. Deus não vai te obrigar de jeito nenhum. Ele vai colocar aqui um pregador como eu para esclarecer essas verdades para você. E agora, munido dessas verdades, tocado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito, Deus espera de você uma atitude de conversão, uma atitude de mudança. Você falar, não, realmente eu estou andando contrário à vontade de Deus, e eu vou voltar para Deus hoje. Eu vou entrar no caminho da justiça. Eu vou entrar no caminho de luz. Eu vou entrar no caminho da verdade. Tá entendendo? Eu vou entrar no caminho santo, no caminho do justo. E eu vou começar a viver isso agora, que é o caminho que é Jesus. Amém? Então escolha hoje a quem servais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, minha esposa, os meus filhos, graças a Deus, estamos na presença do Senhor. E não é de agora não, meus filhos nasceram no caminho do Senhor. O meu filho mais velho fez 35 anos agora, dia 16. O mais novo vai fazer 30 anos, sabe? 31, né? 31 agora em março. Então eu tenho 31 ou 35, tá entendendo? Todos eles estão na presença do Senhor. Nunca me deram trabalho, graças a Deus. Você voa agora. Minha nora está esperando o nenê. Daqui uns dias aí nós vamos ter um netinho chegando aí. Uma netinha. Tá entendendo? Meus filhos nunca me deram trabalho. Por quê? Porque eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo o Ratinho falou assim, não sei como que ele falou aquilo. Ele falou na televisão, ele disse, a mãe e o pai que leva o filho para a igreja nunca vai visitá-lo numa cadeia. Aí, ó, eu tenho um filho com 35 anos, o outro com 31 anos. Nunca tive problema com meus filhos, graças a Deus. Problema grave, problema do dia a dia a gente tem, isso aí é comum em toda a família. Mas problemas graves, nunca tiveram problema com droga, prostituição, crime, nada. Por quê? Porque sempre estiveram na presença do Senhor. Eu digo para você o seguinte, você vai esperar até quando você vir para Jesus? Você vai esperar até quando você colocar a tua casa no altar de Deus? Sabendo que esse caminho é um caminho, sim, é um caminho de renúncia? Mas tudo que você renuncia nesse mundo são coisas boas para você, seu físico, e também para a sua alma, e também para o seu espírito, e também para o seu convívio com as pessoas. Porque tudo que a palavra de Deus ensina, ela é boa para o corpo, para a mente, e é boa também para o nosso espírito e para os nossos relacionamentos.
Tudo que a Bíblia ensina é bom para os relacionamentos. Quem pratica a palavra de Deus são pessoas nobres no relacionamento. Seja com a esposa, seja com os filhos, seja com os vizinhos, seja com o patrão empregado, seja com os irmãos da igreja, seja com todo mundo. Eles passam a ser uma nobreza no relacionamento. Porque os ensinamentos de Deus é coisa maravilhosa. E o que você está fazendo fora desse caminho? Seguindo práticas malignas, obedecendo voz de Satanás e dos demônios, trazendo ódio para o seu coração, trazendo mágoa para o teu coração, trazendo, vingança para a tua vida, quando na verdade você poderia estar no caminho do justo, cumprindo a vontade de Deus, amando e sendo amado, plantando, semeando boa semente e colhendo bons frutos, que é isso que Deus espera de nós, ok? Então nessa noite, cada caminho tem um destino final, e o destino do caminho largo é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O dia do acerto final, vai chegar esse dia. Todos comparecerão diante do Senhor, diante de Deus. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, não tem reencarnação. Quem ensinou isso para você falou da sua alma. Biblicamente falando, não existe. Todos os homens vão ter que morrer um dia. E a Bíblia está ordenado para o homem morrer, e depois disso segue-se o juízo. O que é o juízo? O juízo é o julgamento final. Todos nós passaremos por ele. Quem já aceitou a Jesus como Salvador, tem os seus pecados julgados na cruz do Calvário. Porque o grande tribunal do julgamento do pecado da humanidade foi a cruz. Quem recebeu Jesus já vai passar no tribunal livre de condenação, porque os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Agora, quem não recebeu Jesus, traz consigo nas suas costas todos os seus pecados. E naquele dia, a pessoa receberá a sua sentença de distanciamento eterno de Deus. Então, nessa noite, é noite de você vir para o caminho que é Cristo. Amém? Cada obra será revelada, 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Se você fez o bem, a Bíblia diz que você vai ser reconhecido, a Bíblia diz que você vai ser galardoado, você vai receber presentes, porém se você fez o mal, você vai receber a condenação eterna e ser lançado no lago de fogo. Amém, Jesus? Há uma urgência para que você escolha o caminho certo. Não há neutralidade. O fato de você dizer, não, eu não escolhi nem Deus nem o diabo, eu estou por mim só nesse mundo, estou fazendo aquilo que dá na telha, como diz o cantor, estou levando a vida conforme a vida me levar. É assim que o cantor fala, não é assim? Não há neutralidade. Quando você diz isso, você está no caminho largo. Está entendendo? Você não está no caminho estreito. Então, a urgência de escolher o caminho certo, o tempo é agora. Isaías 55,6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ainda há tempo. Para você ainda há tempo. Agora, o dia que você fechar os olhos aqui nesse mundo, aí já era. Aí acabou o seu tempo. Porém, hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6,2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você entrar no caminho que é Cristo. Tá? Uma decisão que você tomar hoje vai definir toda a sua eternidade. Por exemplo, vida com Cristo para sempre. Romanos 6,22 diz, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então se você aceitar Jesus hoje, né, a partir de agora você já está dizendo para Deus que você quer morar nas mansões celestiais, você quer passar a eternidade com o Senhor. Tá? A escolha ela está diante de cada um. Todos nós temos a escolha. Não tem como. Você cresceu, tomou posse da sua responsabilidade com o mundo, com as suas ações. A partir de agora você tem, ou você é obrigado a escolher uma coisa. O não escolher é uma escolha do caminho largo. Não há neutralidade aqui. Ou você escolhe a Cristo, ou você já está no caminho largo. João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na conclusão de hoje, o caminho é uma escolha diária. O destino é eterno, mas a oportunidade de mudar o caminho é agora. Talvez você esteja no caminho das trevas e quer mudar. Venha para a luz. Venha para o caminho da luz. Ainda há tempo.
você pode definir isso hoje. Amém, Jesus? E aqui nós encerramos essa série sobre os dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da vida eterna. Jesus é o caminho da vida eterna. E Ele te chama hoje. Se você quiser voltar para Jesus, eu estou aqui. Só você escrever aí, pastor, eu quero reconciliar com Deus hoje. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu estou aqui para ajudar você, para fazer a oração de reconciliação, ou então a oração para você receber Cristo como seu Senhor e Salvador e mudar você do caminho das trevas para o caminho da luz. E aí depois você vai procurar uma igreja, Deus vai te ajudar. A gente vai estar aqui também trabalhando com você, é claro, fazendo aquilo que a gente pode para te ajudar a firmar na presença do Senhor. Mas hoje é noite de você definir a quem você vai servir. Se a Deus, ou a si mesmo, ou o caminho largo. Amém, Jesus? E eu quero orar por você nessa noite. Queridos, para quem não me conhece, talvez você tenha entrado aí agora. Eu me chamo Pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Presta atenção, se porventura você sentiu tocado no seu coração e queira nos ajudar nessa obra, queira fazer uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus pôs no seu coração, tá? Você que é do TikTok, me procura no privado que eu passo para você o Pix da nossa igreja, você pode aí nos auxiliar. Se você é do Kawai, já tem o número do Pix da igreja aí embaixo, tá bom? Quero chamar sua atenção também para que você se inscreva no meu canal. Vocês entendem que a mensagem da palavra de Deus tem que ser pregada. Talvez você não tenha o chamado ou a habilidade que Deus me deu para ministrar a palavra de Deus. Graças a Deus, Deus me deu essa habilidade de ensinar a palavra do Senhor. Não é de hoje que eu faço isso. Praticamente desde quando eu aceitei a Jesus, que eu ensino a palavra de Deus. Deus me chamou para ensinar a palavra do Senhor. Então, você pode nos ajudar também ensinando essa palavra como? Se inscrever no meu canal. Porque quando você se inscreve, a gente vai ampliar a rede. Ampliando a rede, tudo aquilo que eu falei para você aqui hoje vai alcançar outras vidas. Vai chegar bem mais longe. E você pode me ajudar, tá bom? Então se inscreve no meu canal. Vamos, nos ajude. Quando você entrar, você é inscrito, você pega o nosso link e compartilha com a sua rede, para que outras pessoas possam ter acesso a toda essa informação que nós estamos dando aqui, tá bom? Eu sei que algumas pessoas entram, pegam um pedacinho, outro pega outro pedacinho, outro pega... Eu sei de tudo isso, mas ela vai ficar aqui na rede. Amanhã depois, de repente você precisar, eu quero ouvir aquela mensagem que o pastor pregou aquele dia, que falou sobre isso aqui, teve um tópico lá que falou comigo e tal, eu quero saber mais, tá lá, você vai poder entrar lá e participar. Então, mande para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam, para que outras pessoas saibam a seriedade que é a nossa vida aqui. Nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui cumprindo uma missão, um propósito de Deus, e cada um de nós vamos ter que dar conta no final. E como é que as pessoas vão saber disso? Através da palavra de Deus. Então, nos ajude a pregar essa palavra. Quero dizer para os irmãos também que nós temos aqui um trabalho chamado Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual. E qual que é a intenção desse trabalho? A intenção do trabalho é pegar todas as pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, os tal desigrejados, né? Aqueles que não estão em igreja nenhuma, ok? As pessoas estão desistidas, desanimadas, que não querem mais ir para a igreja por conta que teve problema aqui, problema ali e tal, e não querem ir. Então é você que eu quero para essa igreja que nós criamos aqui virtual, tá? Você vai acessar pelo telefone 19 99702 3477 e você vai fazer parte de um grupo ali do WhatsApp, aonde nós estamos trabalhando tete a tete ali com aqueles irmãos, ensinando a palavra de Deus, mandando leitura bíblica agora para eles lerem a Bíblia durante o ano e trazendo essa ministração. Toda essa ministração que nós passamos aqui, mesmo muitas vezes alguns não podem participar, ela é recortada e colocada lá depois para eles assistirem com calma. Então todo esse ensinamento é mandado para eles ali. E ali eles vão se alimentando espiritualmente para eles voltarem ativa, né, a engrossar essa fileira do grande exército de Deus, que conta com cada um de nós, que a Bíblia diz que a obra do Senhor na seara é enorme, é grande, mas poucos são ceifeiros. E como é que as pessoas vão se posicionar? Estudando a palavra, aprendendo a palavra, buscando a palavra, orando, estando diante do Senhor. E precisamos de alguém para nos orientar nisso, para quem está parado. E eu estou aqui para isso, tá? Então vai lá e se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal e também, se você está desigrejado, entra nesse grupo com a gente e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? A Ana Maria está dizendo, eita glória, aleluia, Deus, conhecemos a verdade nos libertará. Deus abençoe. Ana Maria, aqui a Lê está dizendo, Jesus volta logo para acabar com toda a hipocrisia, oportunista, lobos, devoradores, acaba com o mamon. Quando é a vez dos irmãos, o pastor diz, vamos orar, e na vez da igreja ofertar. Olha que visão, né? Jesus, só Deus tem misericórdia. Mas amém, estamos aí, querido, para trazer essa palavra. Então você vai
tá? Se inscreve no meu canal e nós vamos juntos. Eu quero orar por vocês agora, declarando a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Vocês que não é inscrito, vai lá e se inscreve. Beth Souza, Deus abençoe sua vida. Vai lá, Beth, e se inscreve no meu canal, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, queridos, agradecer ao Senhor por mais essa ministração. Pai, nós te louvamos nessa noite, muito obrigado. Te agradecemos por esse tempo que nós passamos diante do Senhor. Cremos que o Senhor tem nos chamado para viver as verdades do Senhor nesses dias. Dias de trevas, dias trabalhosos, dias, meu Pai, de dificuldades, mas entendemos que o Senhor continua sendo o mesmo. E o Senhor há de abençoar cada um dos teus filhos, aqueles que têm se colocado à disposição do Senhor, que têm buscado a tua face, que têm clamado diante de ti. O Senhor há de visitá-lo, o Senhor há de agir na vida dele, na vida dela. O Senhor há de transformar esses lares que estão precisando muito da tua ajuda, do teu socorro. Eu os coloco em tuas mãos. Eu profetizo milagre, eu declaro bênção em nome do Senhor. Que a bênção do Senhor seja estabelecida e que a vitória seja permanente. Em nome de Jesus. Que a cada um dos teus filhos que tem estado aqui nesse lugar sinta a sua presença e busque a tua face e queira estar diante do Senhor mais e mais, porque não há outro caminho. Só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida, só o Senhor é o caminho. E nós estamos aqui para te seguir, Pai. No nome de Jesus, oro por cada um e declaro abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.